Bom dia, quarto ano. Estamos começando mais uma aula de arte. E, como sempre, peguem aí o livro de vocês, por favor, e podem estar abrindo na página 107, 107, tá bom? Quando vocês abrirem, vocês vão se deparar com a página que já estudamos, tá? Eu vou só relembrar vocês o assunto que estudamos na aula anterior, para que a gente possa prosseguir nas próximas páginas de maneira mais tranquila, de cabeça bem leve, tá? Nós estudamos um pouquinho sobre a capoeira e também sobre o jongo, né? Vimos várias características. A capoeira não vou voltar a explicar, até porque no nosso último encontro do Zoom a gente relembrou bem direitinho. O jongo, no caso já da página 107, se trata de uma dança, claro, ritmada, né? Com músicas de um ritmo bem próprio, bem original. E claro, esse jongo, ele nasce junto com os negros, nasceu junto com os negros africanos e chegou ao Brasil através do momento em que os portugueses trouxeram essas pessoas do continente africano para cá para serem escravizados, tá? Conhecemos o Jongo da Serrinha, que é um grupo de jongo bastante antigo, lá da década de 1960, que no início eram só pessoas mais velhas, mas com o passar do tempo essas pessoas conseguiram flexibilizar um pouquinho o jongo e deixar com que as crianças participassem. Até hoje esse grupo existe. E as crianças também continuam participando, porque, gente, quando o jongo ele surgiu no continente africano e era vivenciado pela população, as crianças, por serem muito novas, não podiam participar. Eles ficavam somente observando, aprendendo. Aí, quando chegava a uma certa idade, depois da adolescência, aí sim eles podiam participar, porque era um momento em que eles realmente já tinham uma maturidade, uma capacidade de compreender melhor o que acontecia e responsabilidade também, porque eles levam tudo da cultura deles muito a sério, tá? Então, as crianças não podiam participar por conta dessas questões, mas hoje em dia, claro, foi um pouco modernizado e sim, as crianças participam e é até muito bom porque é uma forma de preservar essa cultura. Vimos a página 108 para ir além, porém a atividade que tem nele é quase que impossível a gente fazer sem ter o contato com vocês, porque a gente precisa fazer uma roda de jongo, a gente precisa tocar o nosso colega, brincar, dançar com o nosso colega. Por enquanto fica impossível, mas enquanto isso vamos dar continuidade, tá? Qualquer coisa a gente vai adaptando e vai voltando a essas atividades que ficaram para trás. Vão para a página 110 agora, tá? 110, 110. Aí sim a gente começa um capítulo novo, que é o capítulo 10, que se chama Cultura Quilombola em Corpo e Imagem. Ou seja, esse capítulo, mais uma vez, vem retratando para a gente a cultura africana ainda, tá? A cultura dos negros africanos, só que de uma forma mais suave, vamos dizer assim. A gente vai ter como foco nesse capítulo a fotografia, a foto, o retrato, tá? Logo de cara a gente tem já uma foto que se chama Homem Carregando Madeira. Essa foto foi tirada em 2005 e faz parte de uma coleção de fotografias que se chama Quilombo Mucambo, tá? E que, claro, a gente pode encontrar essa e outras fotografias nesse livro aqui que se chama Quilombolas, Tradições e Cultura da Resistência, de André Cipriano. André Cipriano, só para vocês já começarem a se localizar aí, é esse rapaz da página 111, tá? Ele nasceu em São Paulo, mas muito cedo ele foi morar nos Estados Unidos e está por lá até hoje. Claro, continua trabalhando com a fotografia e registrando tudo sobre a cultura africana e afro-brasileira também. Como vocês já viram, essa foto, inclusive, da abertura é foto dele, tá? Tem outra trocando de ideias que eu gosto sempre de fazer porque ajuda a gente a observar e compreender melhor o conteúdo que está em foco. Então, a primeira pergunta é: descreva o que você vê na imagem. Se vocês puderem escrever, fica muito melhor também. Então, o que é que você vê nessa imagem? Eu sei que é bastante pessoal, mas vou dar algumas dicas. Logo de cara, a gente tem uma pessoa, né? Temos uma pessoa que está carregando madeira, no caso um homem, está carregando várias e várias madeiras. Atrás a gente tem essa parede em branco, que
pelo que a gente vê, possivelmente seja uma casa, e está nesse terreiro, né, nesse espaço que nem tem tanta casa, não é tão civilizada, vamos dizer assim. Não tem tanta casa, não tem loja, não tem uma pista, é mais desértico, né, algo mais abrangente. Então, se segura aí nessas observações. Segunda questão. Que sensações essa foto lhe causa? Ela lhe causa alguma sensação? Você olha para ela e sente alguma coisa em específico? Algum sentimento? Simplesmente uma sensação? Se sente, aí você coloca, tá? É algo muito pessoal. E terceira questão, observe a figura central da imagem. O que você diria sobre ela? O que você imagina que esse homem está fazendo? Além dele estar carregando essas madeiras, vocês acham que ele está fazendo mais alguma coisa? Para que é que vai servir essa madeira? Vocês conseguem pensar nessas possibilidades? Então, pensa aí e escreve no livro, tá? É bem interessante vocês estarem pensando sobre essas questões. Outra coisa, vamos pensar mais um pouquinho. A partir dessa foto que a gente vê com esse rapaz carregando essas madeiras, vocês conseguem assim perceber mais ou menos qual seria o estilo de vida dele? É um rapaz que possivelmente trabalhe em um banco ou que trabalhe em uma loja? Será? Ou será alguém que tem um trabalho mais braçal mesmo, um trabalho mais comum? Pensem aí um pouquinho. E esse material que ele está carregando? Ele está carregando para quê? Por quê? Para onde? O que será que ele vai fazer com esse material, com essa madeira? Ele vai fazer algum fogo para fazer comida? Ele vai encostar em algum canto para fazer algum detalhe de alguma casa, por acaso estiver subindo, né? Alguma casa para alguém, construindo, no caso. Pensa nessas questões, tá? Vejam só. Ainda na página 111, tem o título que se chama O Olhar da Fotografia. E ele começa logo com algumas perguntas. Para que servem as fotografias? Você costuma tirar fotos? Já pensou que a fotografia pode ser uma forma de arte? Já pensaram nisso? Pois é, normalmente a gente costuma pensar assim, tá falando de arte. Arte é pintura, arte é desenho. É também, mas não é só isso. Eu canso até de explicar sobre essas questões. A gente às vezes vem com essa nosso pensamento meio fechadinho, né, de que arte é pintura, é desenho. Não é só isso. A arte, gente, é muito e muito, muito mais abrangente. É também fotografia, é também pintura, é dança, é teatro, é cinema, é arquitetura, é escultura. É uma imensidão. Muitas e muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia é um tipo de arte. Às vezes a gente nem percebe, mas não deixa de ser. Tá? Inclusive a própria arquitetura. Em todo canto que a gente anda vai ter uma casa, vai ter um prédio de alguma coisa específica. E a arquitetura é um tipo de arte. Tá? Precisamos pensar melhor nessas questões. Então, nesse capítulo, como eu disse a vocês, a gente vai estar trabalhando como foco a fotografia, mas de um jeito mais sensível, tá? Não é a fotografia comum que a gente tira no nosso dia a dia. Tira uma selfie com os amigos, tira uma selfie tomando um sorvete, tira uma foto de uma comida, a comida posta que estava gostosa na sua casa. Não é esse tipo de foto, mas é um tipo de foto que a gente chama artístico, é um trabalho artístico, fotografias artísticas, em que ela tem um dos principais objetivos, que é transpassar alguma sensação ou sentimento, que é o caso dessa foto principal da abertura. Ela não está aí por acaso, não foi uma foto que um homem ia passando, do nada eu tirei uma foto no meio da rua. Não é assim que funciona. Quando a gente olha, ela transpassa alguma coisa, ela diz alguma ideia pra gente. E quando a gente vai observar ela, a gente percebe que, além desse homem com madeiras, tem uma história nesse lugar, tá? Inclusive, esse lugar onde ele está, gente, é um quilombo, onde também já aprendemos um pouquinho sobre o que é um quilombo, né? São comunidades que resistem ainda hoje e resistem, tá? Até hoje, aqui no Brasil, tem mais ou menos cerca de 3.000 quilombos no Brasil inteiro. Claro, alguns ainda não foram reconhecidos, mas outros sim.
E esses quilombos foram erguidos, começaram a existir muito antes da gente nascer, dos nossos pais nascerem, porque ele veio junto com os negros escravizados, tá? Durante a escravidão aqui no Brasil. Então, quando os negros conseguiam fugir das casas grandes, que eram as casas dos senhores, o pessoal rico, quando eles conseguiam fugir, então eles iam para o meio de mato, ou um lugar muito longe, onde eles construíam esses quilombos, que eram as suas casas, onde eles tinham para se resguardarem. E claro, não era você construir uma casa, a casa era só sua. Esses quilombos serviam também para acolher outros negros que vinham corridos de outros lugares também. Tá? Era algo bem comunitário, onde eles abriam para várias e várias pessoas que chegassem precisando, tá bom? Podem passar a página agora, e estamos na página agora 112, onde tem mais duas fotografias. Logo no início tem um textinho que eu achei interessante, eu quero ler para vocês. Diz o seguinte: o trabalho artístico com fotografia pode ser um propósito diferente do que tem nas fotos que tiramos no cotidiano. Nesses trabalhos, o fotógrafo busca registrar algo que pode estar além da imagem, com uma particularidade de um costume ou uma impressão da sua realidade fotografada. Só um detalhe sobre essa parte que ele fala, particularidade de um costume. É o caso da foto, da abertura também. O que o rapaz está fazendo, carregando essas madeiras, faz parte do lugar onde ele vive, do costume, do dia a dia dele. Então ele carrega essas madeiras para algum propósito, para fazer uma atividade em casa ou para o bairro, para o quilombo onde ele mora, tá? Ou seja, por meio de sua sensibilidade, o fotógrafo consegue sugerir algo ao público, como um sentimento ou uma sensação, como eu disse a vocês anteriormente. No trabalho artístico, na fotografia artística profissional, a gente não tira a foto somente por tirar, a gente tira a foto com o objetivo de mostrar ao público algo além daquela imagem. A gente observa e consegue captar algo que está muito e muito além, algo superior. Então a gente tem alguma sensação ou sentimento ao olhar para essa fotografia. Então nós temos duas outras aí. Tem essa dos ovos, que também foi tirada no quilombo, lá de São Paulo, em 2005. E temos dessa criança, que foi tirada em 2005 também, em outro quilombo, lá no Pará. E logo abaixo nós temos 3 questões, então vocês vão estar respondendo comigo agora essas 3 questões, tá? São muito simples, muito mesmo, é só questão de observação e também começar a tratar um pouquinho a sensibilidade de vocês, a sensibilidade do olhar, tá? De observar, de conseguir captar algo mais além do que a gente simplesmente vê tão diretamente. Então, nós temos a primeira imagem, tem ovos nas mãos, e temos a segunda imagem, que é da criança. Então, olha o jeito da criança, tá? Primeira pergunta: qual das duas imagens anteriores é a mais expressiva para você? Por quê? Isso é bem pessoal, essa eu não vou dar a resposta, tá? Então, nós temos a foto 1 e a foto 2. Você vai ver qual é a mais expressiva para você e colocar a resposta aí na questão 1. E claro, eu quero o porquê, tá, gente? Não adianta só colocar foto 1 ou foto 2. Tem que colocar um motivo. Eu quero saber o motivo. O que é que ela passa? O que é que você sente ao ver ela? E segunda questão: em qual das duas imagens há uma impressão de movimento? Na foto 1 ou na foto 2? Qual das duas tem essa impressão que a gente olha e entende que tem alguma coisa naquela imagem que na hora que ele tirou a foto estava em movimento? A dos ovos ou a da criança na cachoeira? A da criança na cachoeira, né, gente? Olha a água. É tanto que, como é uma fotografia, inclusive ainda preto e branco, a água, por estar passando, por fazer parte de uma cachoeira, ela estava correndo na hora que ele tirou a foto, estava passando mesmo, desaguando. Então, ficou essa ideia de movimento. Então, é só colocar na foto 2. Na questão 2, a resposta é na foto 2, tá? E, finalmente, a terceira questão: em qual delas há uma diferença de foco entre o que está no centro e o que está no fundo? Qual dessas duas? A foto 1 ou a foto 2? Qual é a foto que nós conseguimos perceber esse processo de desfoque?
né? Tem a coisa no centro que está mais focada, a gente vê com clareza, mas o que está atrás desse objeto principal está desfocado, a gente meio que consegue até entender o que é que tem atrás, mas está bem desfocado, assim, não está tão nítido a foto 1 ou a foto 2. A foto 1, né, gente, tem os ovos ó, que estão em foco, a gente consegue ver bem, mas o que está atrás dos ovos tá bem embaçado, tá bem desfocado. A gente entende que é uma pessoa, é o corpo de uma pessoa por conta das mãos, mas está bem desfocado. Ao contrário da foto da criança, né? A gente vê que atrás tem pedras, tem água junto com ele, apesar da água estar naquele sistema de movimento. Mas a resposta da terceira questão é na foto 1. Nosso momento, nossa aula acaba por aqui. Caso eu tenha falado muito rápido da atividade, é só você voltar um pouquinho e ir pausando durante cada resposta das questões, tá bom? Um beijo para vocês e tchau, tchau!